Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindos a mais uma aula aqui do YouTube. E hoje eu estou trazendo para vocês uma técnica de jogo americano feito com a técnica de quilt as you go, que é o quiltar enquanto se faz. Então eu tenho aqui um jogo americano, nós estamos trabalhando com o quê? Quilting reto, todo o quilting a gente vai fazendo conforme a peça vai sendo executada. Nós temos a inserção dessas bandeirolas aqui do lado e aqui nós temos um bolsinho para colocar os talheres, tá? É uma peça muito rápida de ser feita. Para quem trabalha aí com encomendas, é ótimo, tá bom? Para quem trabalha com encomendas, presentear, decorar, não importa. É uma peça para você fazer aí o jogo todo durante o dia e já usar de noite, tá bom? Então, é um caminho de mesa coringa que você pode estar aproveitando agora as festas aí de fim de ano. Você pode estar aproveitando as encomendas para incrementar suas encomendas e gerar uma renda extra aí nesse fim de ano. Então, vale a pena investir. Antes da gente começar a aula, eu quero te fazer dois convites. O primeiro, se você está chegando aí pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? Então se inscreva no canal e curta o vídeo. E o segundo convite é, dos dias 17 a 25 agora de novembro, vai acontecer a nossa semana Pet Friday, gente. Durante essa semana eu vou passar mais algumas informações para vocês, mas se você quer ficar por dentro de tudo, não deixa de se inscrever, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Então se inscreva lá para você não perder nenhum detalhe da nossa semana Pet Friday. Vai acontecer dos dias 17 a 25 de novembro, tá bom? Conto com a sua participação. Gente, então é o seguinte, esse jogo americano, eu aproveitei assim, dois tecidos, eu vou precisar dele em maior quantidade, digamos assim. Um é o tecido estampado, que é esse tecido de forro, tá? E o outro tecido é o que a gente acaba trabalhando os detalhes, então a barrinha, o bolso, o debrum do bolso, o debrum do trabalho como um todo em si, tá? Então, os tecidos que eu vou acabar utilizando mais. Para as bandeirolinhas que eu tenho aqui, são restos de tecido. Então, eu peguei aqui o verde que mais combinava com o meu tecido floral e acabei utilizando ele para construir esse detalhe que ficou bem interessante. Isso aqui você não precisa trabalhar só no jogo americano, tá? Você pode trabalhar aí na borda do caminho de mesa, na barrinha do pano de prato, tem vários lugares que você pode trabalhar essas bandeirolas que fica bem interessante. Um outro tecido também que a gente exige um pouquinho mais é o do forro, mas esse aqui você pode aproveitar os tecidos que você tem em casa, não tem necessidade de ser somente um, tá bom? Então é o seguinte, vamos para nossa aula que ela tá recheada de dicas. Pessoal, então pra gente começar o nosso jogo americano, o que eu vou precisar aqui logo de cara? Que é o seguinte, eu tenho uma manta maior do que o meu jogo americano, tá? Então eu quero um jogo americano que fique ali mais ou menos com 35 por 45. Então eu tenho uma manta maior que isso, ela tá passando aí 2 centímetros de cada lado, então ela tem 37 por 47 mais ou menos. Eu coloquei um tecido de forro, como o meu jogo americano ele vai puxar mais pros tons de verde, eu coloquei um forro verde, tá bom? E eu fiz o seguinte, eu cortei um retângulo aqui de tecido, esse retângulo ele tem 39 por 28, tá? 39 por 28. Mas ele vai ser refilado, tá bom? Essa medida é só para vocês terem uma ideia do tamanho dele. 39 por 28. Eu delimitei uma altura da minha manta, tá bom? Que é do mesmo tamanho dele, então tem 28 centímetros dessa lateral até aqui, tá? E é o seguinte, o que eu vou fazer para iniciar? Eu vou pegar a cola 505, tá bom? Eu vou borrifar aqui nessa parte somente, para poder estabilizar muito bem esse tecido. Eu vou borrifar minha cola, tá bom? E já volto aqui. Pessoal, então, ó, passei, tá estabilizado, tá? O que eu vou fazer aqui em cima? Lembrando que vocês vão poder alterar essas medidas do tamanho que vocês quiserem, tá bom? A ideia aqui é que seja um trabalho feito com a técnica de quilt as you go, mas que vocês possam alterar isso aqui e fazer do tamanho que vocês quiserem e alterar também as proporções, tá bom? Aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui a minha caneta térmica, vou apoiar a minha linha de 45 graus na base e vou passar um risco, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou riscar a cada 3 centímetros, tá bom? Vou matelaçar num sentido e vou fazer a mesma coisa no outro sentido. Já vou deixar essa parte quiltada, tá bom? Vou quiltar ela e já volto aqui pra gente continuar. Pessoal, eu queria dar uma dica para vocês para o matelaçado na máquina industrial. Na doméstica, nós temos os pezinhos de matelaçado que tem aqueles dentes que tracionam em cima também.
A máquina de transporte duplo industrial não é uma máquina tão convencional, então é difícil quem tem ela para poder trabalhar o transporte duplo. E no tecido ela acaba machucando um pouco o tecido, não é tão interessante trabalhar com ele. Mas deixa eu dar uma dica para vocês como que vocês podem estar fazendo o matelaçado na máquina industrial sem que ele fique aqui embaixo com pregas. Nós temos esse pino na máquina que é a pressão do pé calcador. Então o que eu faço? Eu solto esse pino. Eu deixo ele mais ou menos aqui em cima da máquina com uns 4 centímetros. Então meça com a régua, quando eu atingir, vai soltando, quando ele atingir mais ou menos 4 centímetros de altura aqui na máquina, é o suficiente, ele diminuiu a pressão do pé calcador. Então o pezinho aqui mesmo, se você for manusear ele com a joelheira, você sente que ele está bem leve. O ponto eu aumentei mais ou menos ali para 3,5, e aí você consegue fazer o quilting de modo que não vai ter as pregas que se formam entre os quadradinhos. Então você vai poder quiltar tranquilamente sem ter essas pregas indesejadas que dão um acabamento ruim à peça, tá bom? Então a dica de quilting aqui que eu quis dar para vocês é essa, tá? E um detalhe, eu tô usando linha trilobal, aqui eu tô usando um tom de verde bem clarinho, tá bom? Mas eu tô usando linha trilobal na parte de cima, tá? Aqui eu já tô na segunda etapa do meu quilting, então assim que eu terminar, a gente já volta para darmos continuidade à nossa aula. Pessoal, então, ó, matelacei, tá? Deixa eu mostrar o avesso. Tá matelaçado bem certinho, tá bom? Agora, antes da gente dar continuidade, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar minha peça aqui ao meio, tá? Só marca ela ao meio aqui. Marcar com a minha caneta térmica. Marcar aqui o meio. Gente, e do meio pra fora, eu vou centralizar 17,5 para que eu consiga encontrar aqui a largura dos 35 centímetros, tá? Vou dar uma régua menor. Eu venho aqui, ó. 16, 17,5. Marco lá em cima 17,5. Para eu saber o tanto que o meu caminho de mesa vai atingir, tá bom? Por quê? Porque agora nós vamos adicionar ao trabalho essas bandeirolinhas que são feitas com quadradinhos dobrados em triângulo. Então eu preciso saber o quanto que eu vou usar aqui de bandeirolas, tá bom? Saber também a quantidade, porque a gente vai testando, mas eu preciso saber qual é o limite, onde eu vou colocar o meu máximo aqui das bandeirolas para não comer pedaço de acabamento aqui em cima, tá bom? Então o que eu fiz? Eu cortei alguns tecidos em tons de verde com 9 por 9 centímetros, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho assim, eu dobro eles em diagonal, passo a ferro e dobro eles novamente, tá bom? E aí fica essa bandeirolinha aqui. Eu vou fazer algumas, tá bom? Porque conforme eu vou costurando, eu vou testando o tanto que eu vou precisar. Eu posso até testar isso antes de ir pra máquina. Então eu vou passar algumas que eu tenho e já volto aqui pra gente testar isso com vocês juntos, tá bom? Pessoal, ó, dobrei aqui, tá? Sobre as cores, eu acabei trabalhando com os tons de verde das folhinhas da minha estampa. Então eu quis pegar cores de verde que estão sendo usadas na estampa, tá? A estampa aqui, por mais que ela vai estar em tamanhos maiores, vai estar no bolso, vai estar no fundo, vai estar nessa parte, ela rege todos os outros tecidos que estão na peça, tá bom? E aí qual que é aqui a ordem? Essas bandeirolas, elas têm uma ordem para ser costuradas. Como que a gente faz? Nós posicionamos, e quando nós vamos pegar a próxima para colocar, esse cantinho tem que pegar sempre na direção do biquinho aqui, ó. Tá vendo? Então a gente pega essa direção. Quem quiser marcar o meio, ó, a gente vai posicionando dessa maneira. E eu tô posicionando todos com a abertura para baixo, tá? Venho. Vou posicionando. Aí. Vem aqui. Posicionar esse. E aí tem um porém. Eu quero mostrar pra vocês. Aqui embaixo, onde deu a marcação que eu fiz, se eu for posicionar a próxima seguindo a marcação, ela vai ficar encavalada, tá vendo? Não fica legal, não é bonito. Eu tenho duas opções. A primeira é parar nessa altura, não continuar além dali. Eu posso fazer o meu jogo americano desse tamanho aqui. Mas, se eu quiser também, eu posso fazer o seguinte. Eu venho e desloco todas
um pouquinho pra cima. Tá vendo? Eu tô movimentando cada um 1 centímetrozinho pra cima. Ó, eu venho, tô movimentando um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima. E aí eu venho e posiciono essa aqui embaixo. Eu posso até dar uma reposicionada aqui, ó, caso eu ache que ainda tá próximo. E aí eu tenho elas todas colocadas. E eu aproveito aí o meu jogo americano completo, tá bom? Então vocês têm essas duas opções. Ou reposicionar do jeito que eu fiz, ou fazer daquela outra forma e tirar fora aquele pedacinho que sobrou, tá? Nós vamos lá para a máquina agora para poder costurar essas pecinhas. Pessoal, eu trago então a minha peça com todo cuidado. Se eu quiser alfinetar, eu posso alfinetar, tá bom? Eu vou costurar aqui o seguinte, para essas peças que estão aqui embaixo não caírem, eu vou costurar do meio para fora, tá? É uma costurinha de segurança, tá? Não é pezinho de máquina, nada disso, é uma costurinha de segurança. Ó. Levanto, encaixo. Eu tô fazendo isso da metade para baixo, porque aí não tem perigo dessas que estavam mais para baixo, se eu posicionar a primeira lá em cima, caírem. Aí eu volto lá no início agora. Venho. Venho. É uma costurinha, como eu disse pra vocês, de segurança, tá? Nada além disso. Eu não tô passando pezinho de máquina, nada. Costurei todas. Vamos lá pra bancada novamente. Pessoal, eu escolhi então o quê? Um outro tom de verde, que eu vou usar em todos os acabamentos. Então vai ficar nessa faixa, no debrum do bolso e no debrum final do meu jogo americano. É uma faixa de 4 centímetros, tá? Ela é maior aqui que o meu jogo americano. Eu vou tirar aqui o excedente. Tá. O que eu vou fazer? Ó? Vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura a um pezinho de máquina e vou tombar ela do lado, tá bom? Vou lá costurar e já volto aqui. Pessoal, então costurei, passei a ferro, tá? O que vai vir aqui do lado pra gente finalizar o nosso caminho nosso jogo americano para poder refilar e pôr o viés? Eu tenho uma lâmina de tecido de 13 centímetros de largura, que por enquanto ela tá na largura da minha manta, mas isso tudo vai ser refilado depois para que ele passe a ter a medida que eu preciso, tá? Mas antes da gente costurar isso aqui, nós precisamos construir o bolso onde vai ser colocado os talheres. E para o bolso, vou reservar isso aqui do lado. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 retângulos, tá? De 13 por 15, tá? 13 por 15. E uma faixinha de 13 por 3. 13 por 3. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar ela entre os dois bolsos, forro e bolso, e vou passar uma costura, tá? É costura reta normal. Eu vou passar essa costura e já volto aqui pra gente continuar. Pessoal, ó, costurei, então eu costuro aquela faixinha no meio dos 2 retângulos e eu direciono tudo para um lado só. Então eu direcionei essa pra faixinha e a faixinha pra essa aqui, tá? Não precisa fechar no meio não. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente dobra isso aqui e ajeita bem certinho aqui embaixo, eu automaticamente passo a ter um debrum na bordinha do meu bolso. Ele fica um viés aqui. Então eu não preciso costurar um viés à mão, tá bom? Eu já fico com um debrum e eu já fico com forro, tá? Então é só passar a ferro que nós temos o nosso bolso prontinho, tá bom? Ó, passado a ferro. Agora a gente vai fazer a parte de cá do nosso jogo americano. É bem simples essa etapa. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha faixa, onde eu vou dar sequência à costura. Eu venho aqui, ó, e eu posiciono o meu bolso bem na reta do último triângulo, tá? Posiciono ele dessa maneira. Eu venho, posiciono a minha faixa por cima, distribuindo ela bem certinho aqui, e vou passar uma costura de fora a fora, fechando tudo isso, tá bom? Pessoal, costurei, tá? Então, tá costurado. E aí, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Direcionar essa pra cá.
e o bolso por cima, porque aí quando o viés vier fechando tudo, nós já temos o nosso jogo americano pronto. Pessoal, enquanto eu tô gravando essa aula, tá caindo um mundo aqui de chuva, tá bom? Então se vocês estiverem ouvindo aí um trovão no fundo, alguma coisa, é porque está chovendo muito nesse exato momento, tá? Gente, antes de eu finalizar o meu caminho de mesa, o meu jogo americano com vocês, eu vou quiltar essa parte aqui. Como eu fiz o matelaçado desse lado, aqui eu vou fazer linhas paralelas. Então eu vou fazer marcações a cada 2 centímetros, tá? Aqui, ó. Vou fazer marcações a cada 2 centímetros. Eu deixo esse bolsinho dobrado pra cá. Eu faço marcações de 2 em 2 centímetros. Tá? Dessa maneira aqui, ó. E vou fazer uma costura por cima de cada uma, tá bom? E aí eu já quilto pra gente poder fechar o nosso jogo americano, tá bom? Pessoal, quiltei então, ó, tá quiltadinho, tá? Fiz minhas marcações e meu bolsinho tá aqui. Como que a gente vai refilar agora? Régua e cortador. Mas tem um detalhe, eu só vou refilar com régua e cortador porque eu tenho forro. Se eu estivesse com a manta diretamente na base, eu não cortaria não, tá? Eu venho aqui, ó, vou posicionar a régua na lateral da minha faixa e corto. Viro, vou posicionar ela do lado de cá e corto. Eu já consegui a largura do meu jogo americano. Aqui eu vou posicionar ela na altura do bolso, tá? Então o bolso aqui é a minha referência. E em cima, o final do triângulo aqui é a minha referência. Então eu apoio a base, a linha da régua na faixa, no final do triângulo, observo se está tudo reto e corto. Tiro aqui meu excedente. E aí, gente, aqui é o seguinte, para finalizar ele, eu venho, passo uma costurinha de segurança aqui, fechando o meu bolso. E aí, com o mesmo tecido que eu utilizei nessas duas faixas, eu coloco um debrum de 6 centímetros dobrado ao meio em toda a volta e finalizo no avesso com pontos invisíveis à mão, tá bom? Vamos lá pro plano aberto para vocês verem como que o jogo americano ficou. Pessoal, de volta aqui então, ó, finalizei meu jogo americano, tá? E o que que eu tenho aqui? O que que eu fiz? Eu aproveitei esse tecido que foi utilizado na barra e no debrum do bolso e usei ele também no debrum em toda a volta. Então, é um tecido de 6 centímetros dobrado ao meio, no sentido do comprimento. Passei uma costura pelo direito e rebati atrás com pontos invisíveis à mão, tá bom? Eu sei que tem muitos de vocês aí que gostam de trabalhar com debrum fechado à máquina. Pode trabalhar tranquilamente, é o mesmo sistema que vocês já estão acostumados, tá bom? Pessoal, de novo, quero reforçar aqui para vocês o convite para participarem aí da nossa Semana Pet Friday, que vai acontecer dos dias 17 a 25 de novembro, tá? Conto com a participação de vocês. Para se inscrever, o link, tá? É o primeiro link que você encontra no descritivo do vídeo, é só clicar que você vai direto para a página de inscrição, tá bom? É um evento 100% online e gratuito, onde eu vou estar trazendo para vocês técnicas variadas de patchwork e expondo para vocês várias possibilidades no aprendizado e na sua formação do patchwork. Então não perca a semana Pet Friday, que vai acontecer de novo, repetindo para vocês, dos dias 17 a 25 de novembro. Conto com a participação de todo mundo, tá bom? Gente, quero agradecer imensamente a participação de todos aqui na aula. Não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo, porque isso aí ajuda a entregar mais e mais pessoas, tá bom? Lembrando que as nossas aulas agora acontecem toda segunda às 20 horas e quinta-feira também às 20 horas aqui no YouTube. Lembrando que às 20 horas às quintas-feiras é sempre ao vivo, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!